Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura da Palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 31 a 39. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, esse texto é muito importante, como de resto toda a palavra de Deus o é. Porém, Paulo, na sua carta aos Romanos, no texto que antecede a esse capítulo 8, ele vem falando de grandes dificuldades e lutas pelas quais o povo de Deus na terra, a igreja do Senhor, iria passar no curso da história. Naquela época já estava vivenciando dificuldades, porém ele vislumbrava uma caminhada de intensa batalha espiritual. Mas ele, aqui, concluindo o seu raciocínio, ele diz: quem vai nos separar do amor de Deus? Ele faz, na verdade, 5 grandes perguntas aqui nesse texto. E, resumindo aqui, o que importa para nós nesse texto é que ele nos traz aqui uma profunda segurança espiritual para aqueles que confiam em Deus. Paulo começa fazendo algumas indagações aqui. Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele traz exatamente uma resposta, pois é Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É bem verdade que sempre houveram adversários, inimigos de Deus e também do seu povo. Mas isso não importa. Não é o fato de termos adversidades na vida, de termos enfrentamentos espirituais, que já de antemão estamos derrotados. Ao contrário, se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade que muita gente é contra nós. Muitas situações são contrárias, mas não está dizendo exatamente que não teremos oposição, mas está dizendo que não adianta, que não resolve as pessoas se levantar contra Deus e contra a sua palavra. Já o próprio Paulo teve essa experiência na sua conversão, quando Jesus o cercou com o resplendor de uma luz celestial e o jogou por terra. Dali levantou um novo homem. E naquele dia, Jesus falou firmemente com Saulo de Tarso, dizendo: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quer dizer, não adianta o homem, nem força espiritual alguma, se levantar contra Deus e, de resto, contra o povo de Deus. Porque é Deus quem nos justifica. Quem será contra nós? Quem poderá prevalecer contra um homem, contra uma mulher que tem Deus como seu defensor, como seu advogado,
como seu protetor. Mas para obtermos essa proteção de Deus, o Salmo 91 já diz lá, bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, porque a sombra do Onipotente descansará. Quem está em Cristo, quem está em Deus, ele tem profunda e uma certeza de uma garantia espiritual muito apropriada, muito grande. Porque, olhando apenas pelo lado humano, há muitas coisas que conspiram contra nós, que pode até afastar algumas pessoas da presença de Deus. Mas Paulo diz aqui, cita, na verdade, algumas situações que para algumas pessoas podem constituir obstáculos, barreiras, dificuldades. Então ele coloca aqui que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque uma verdade precisa ser bem afirmada no dia a dia da nossa caminhada espiritual, da nossa vida cristã. Que nós começamos em Cristo uma jornada espiritual. Quando a pessoa tem a alegria de conhecer Jesus como Salvador da sua vida, ele dá o primeiro passo em direção de uma grande conquista. Só que não basta apenas o simples aceitar a fé, o receber Cristo no coração. É preciso agora continuar a luta espiritual, prosseguir na sua fé, perseverar até o fim, para que finalmente receba a coroa da vitória, a coroa da glória. Há muitos que iniciam a caminhada, que recebem com alegria a revelação de Deus, mas ele não tem perseverança, ele não dá continuidade a esta fé, ele fica estacionado à margem da estrada que vai para o céu e não prossegue no caminho. E tudo isso em razão de obstáculos, de dificuldades próprias da fé cristã. Eu tenho dito muitas vezes ao povo de Deus que a vida cristã não é exatamente um parque de diversões, mas é um campo de batalha. E para isto, nós precisamos contar sempre com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus. Daí a afirmativa segura de Paulo dizendo, se Deus é por nós, ninguém poderá se levantar contra nós. Porque ainda que se levante, eles não irão prevalecer, como não tem prevalecido no curso da história, na caminhada da Igreja do Senhor. Quem conhece bem a palavra, quem conhece bem a história, sabe que já no começo da igreja, quando a nascente Igreja de Jesus em Jerusalém começou a ser perseguida pelas autoridades religiosas da época. Hoje se fala muito em perseguição religiosa, mas perseguição religiosa aconteceu mesmo, foi com a Igreja de Cristo na terra. Desde o começo da sua história, lá em Jerusalém, as autoridades religiosas perseguiram cruelmente a igreja. As autoridades políticas se levantaram a uma contra o povo de Deus, mas eles ficaram esquecidos na história, foram vencidos, pelo poder do Evangelho. Séculos depois, a perseguição recrudesceu, aumentou muito contra a Igreja do Senhor, até que na Idade Média parecia ter desaparecido o povo de Deus, mas ressurge uma igreja ainda mais forte. Já no século passado, o comunismo se levantou defendendo a bandeira do ateísmo e combatendo o cristianismo. E, aliás, o fundador do comunismo dizia que daqui a 70 anos ele projetou o cristianismo não existirá mais. Interessante que 70 anos se passaram, o comunismo praticamente desapareceu e o cristianismo está vivo, confirmando o que Paulo já escrevia no começo da igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Daí, meu irmão, meu amigo, você não pode recuar diante de situações difíceis, que Paulo enumera algumas delas aqui. Temos que prosseguir a nossa caminhada, porque o final da história, quem vai glorificar a Deus, quem vai louvar o Senhor, quem vai cantar o cântico da vitória, que Paulo escreve aqui no capítulo 8, seremos todos nós que perseveramos na fé, em seguir a Deus, em servir a Jesus de todo o nosso coração. Se você está na fileira de Cristo, não saia dela, prossiga na caminhada. Mas se você me assiste agora e não iniciou a sua vida cristã de plena comunhão com Deus,
o momento apropriado é esse. Não estou convidando você para vir para um parque de diversão. Estou convidando você para vir para um campo de batalha, mas já sabendo de antemão que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, porque o Senhor pelejará por nós e seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.